Glória a Deus. Nós vamos estar meditando a palavra. Glória a Deus. Convido os irmãos a estarem nos assuntos comigo, por favor. No livro de Tiago, capítulo 4. Vamos estar lendo do 13 ao 15. Livro de Tiago, capítulo 4, do 13 ao 15. Amém? A palavra diz assim: agora ouvi vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em vez disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Colocamos mais uma vez, meu Pai amado, nossa vida nas tuas santas mãos e te pedimos, meu Pai amado, ó Senhor, que o Senhor possa estar nos orientando aqui neste momento, Senhor, no qual nós vamos meditar na tua palavra. O Senhor abençoe, meu Pai amado, cada vida que chegou até aqui, Senhor. Cada vida, meu Pai amado, que essa palavra consegue chegar até ela, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que o efeito, meu Pai amado, pelo qual ela está sendo mandada, venha estar, meu Pai amado, cumprindo o seu pleno efeito, Senhor. Convém que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos, Pai, nós bendizemos, nós glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler, no livro de Tiago, ela é realmente um versículos muito conhecido. Eu tenho certeza que os irmãos já tiveram a oportunidade de estar meditando sobre ela. E é uma realidade, irmãos, de nossas vidas. Nós, como homens, que nós não temos a percepção do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Talvez nós tenhamos em mente algo que nós imaginamos que possa acontecer, mas nós não podemos ter a plena certeza daquilo ali vai se concretizar. E ao mesmo tempo nós somos, digamos assim, essa é a palavra, tão às vezes presunçosos, prepotentes, ao ponto de imaginar que nós podemos fazer planos e nos vemos em um futuro na frente no qual já concretizado. E isso, irmãos, mostra para nós, dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, que nós temos que nos quebrantar, que nós temos que verdadeiramente tudo que nós fizermos, nós temos que fazer pela orientação do Espírito Santo. Essa palavra aqui, de modo nenhum, não é uma palavra no qual nós não devemos nos planejar, que nós não devemos ser organizados, que nós não devemos pensar no futuro próximo, ou algo que nós devemos fazer daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, ou às vezes daqui a 5, 10 anos. De maneira nenhuma. Mas sim que tudo aquilo que nós fizermos, irmão, nós temos que estar cientes. Todos os planos que nós fizermos, nós temos que estar cientes que quem vai permitir ou não permitir é Deus. Porque o amanhã está nas mãos de Deus. Por isso que Tiago aqui, em toda a carta dele, ele é muito direto nas suas palavras. Ele não dá rodeios. A palavra ela não é de rodeios, a palavra toda é de Gênesis, Apocalipse. Mas Tiago, em especial, ele foi um homem usado por Deus, ali através da iluminação do Espírito Santo, que usou suas palavras com muita coerência, mas com muita amplitude para alcançar o alvo de forma direta, com muita profundidade, mas naquilo que realmente ele queria acertar. Por isso que no versículo 15 aqui fala assim, ó, em vez disso, de fazer planos, dizer que nós vamos estar, que nós vamos fazer, que nós vamos ficar, é melhor dizermos, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E aqui, irmãos, é bastante interessante porque se o Senhor permitir, eu alcançarei essa meta que eu coloquei para este ano. Se o Senhor quiser, eu estarei em tal lugar naquele mês que eu estou imaginando que eu vou estar.
Se o Senhor permitir, eu vou chegar naquele estágio no qual eu penso, que eu coloquei no meu coração, que eu estarei alcançando. Quantas pessoas, irmãos, que tiveram grandes sonhos e não conseguiram concretizar? Quantas pessoas que às vezes até saíram da sua boca projetos, mas esses projetos não foram para frente, ficou somente no papel? Por causa de quê, irmãos? Porque nós, homens, nós não temos domínio sobre o que nós chamamos de tempo. Que o pastor Ivan pregou aqui, na virada do ano. Por isso que nós temos que saber trabalhar bem o nosso tempo, que é uma riqueza que nós temos, o tempo. Se Deus permitir, nós faremos isso ou aquilo. Agora tem algo muito interessante, irmãos, para nós, não para este mundo, porque o mundo ele não crê ainda na luz do Evangelho, mas para nós que cremos na palavra do Senhor, nós temos fé. O que é fé? Fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então quer dizer então que o que está escrito lá em Hebreus está contradizendo o que Tiago está dizendo aqui? De forma nenhuma, irmãos. Se completa totalmente. Porque nós não devemos viver pela vista. Aquilo que nós estamos planejando fazer. Mas nós temos que viver pela fé. Se o Senhor permitir, está vendo que se completa? Se o Senhor quiser, eu vou alcançar aquilo. E é pela fé. Então eu vou planejar, mas pela fé, irmãos, aquilo ali vai acontecer. E se por acaso, por um motivo ou por outro, aquilo que nós estamos ali imaginando de alcançar, nós não conseguimos. Aí existem dois caminhos. Primeiro, que eu falei aqui, nós não vamos ler o contexto aqui para criar um pouquinho de tempo, mas nós pedimos para o nosso próprio deleite, para a nossa própria glória, ou pedimos mal. Então nós não vamos conseguir alcançar. E aquilo que nós imaginamos que seria bom para nós, mas nós estamos puxando aquilo somente para nós. Aquilo que nós estamos planejando e estamos buscando, não está glorificando o nome do Senhor. Ou o outro caminho, que é o caminho que, se nós verdadeiramente cremos e esperamos o Senhor, verdadeiramente, nós vamos alcançar. E dentro desse mesmo caminho, irmão, se nós não alcançarmos, Deus tem algo melhor ainda para nós. Porque melhor, irmãos, vou falar algo aqui que às vezes as pessoas lá fora não entendem. Melhor do que a porta aberta pelo Senhor para nós, é a porta que Ele fechou. Porque Deus nunca fecha uma porta para nós e nos deixa sem escape. Toda vez que Deus fecha uma porta, Ele abre outra porta maior ainda. Se você orou ao Senhor e está pedindo aquela bênção, e Deus não permitiu que você entre naquele lugar, porque você não fez aquilo outro, você pode ter certeza, Ele tem preparado algo muito melhor. Aleluia. Então daquelas situações a gente pode sair glorificando o Senhor. Você é obrigado, Senhor. Porque o Senhor está preparando, tem certeza, algo muito melhor, além daquilo que eu estou imaginando. Porque eu imaginei isso aqui, mas o Senhor tem algo melhor, bem melhor para fazer na minha vida. Por isso que a Bíblia fala também, irmãos, que em tudo nós devemos dar graça. Em tudo nós devemos glorificar o Senhor. Tanto no bem que chega até nossas vidas, quanto aquilo que para nós parece ser mal. Mas se nós estamos sempre da vontade do Senhor, a certeza que nós podemos ter é que Deus está cuidando de nós. Mesmo que aos olhos humanos não pareça. Mas Deus está cuidando de toda a situação para que nós venhamos estar alcançando aquilo que o nosso coração está buscando. E aqui, irmãos, me volta até versículos para estar expressando isso. Quando nós vamos lá nos Salmos 37, fala que nós devemos, se nós deitarmos no Senhor, Ele vai realizar o desejo do nosso coração. Os irmãos sabem o que é deleitar o Senhor? A tradução, nos dias de hoje, algumas traduções falam que é estar gostoso no Senhor. Eu acho interessante essa palavra no sentido, porque é aquele sentido assim, de você realmente estar por inteiro em Deus. Não só um pouquinho,
ou metade, ou 90%, é a gente estar 100% no Senhor. Se nós estamos 100% no Senhor, o que vai acontecer? Ele vai realizar o desejo do nosso coração. Essa palavra, irmãos, que eu estou pregando aqui, estou falando, a princípio ela é doce, porém ela traz junto com ela também uma carga de responsabilidade muito grande. Eu estava meditando sobre isso. Deus quer fazer muito na minha vida. Deus quer fazer muito na sua vida também. Só que Deus quer esforço. Deus quer renúncia. Deus quer uma entrega uma entrega que nunca foi dada antes. Você está disposto a entregar para o Senhor o que você nunca entregou antes? Está? Porque se você estiver disposto a entregar para o Senhor o que você nunca entregou antes, você pode ter certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. E não porque você vai estar buscando as coisas aqui nessa terra, porque você está buscando as coisas lá do alto. Mas Deus vai cuidar de você aqui, que você está aqui. Você pode ter certeza disso. Quando nós vamos aqui no livro de Lucas, capítulo 14. Livro de Lucas, no capítulo 14, diz assim, ó, a partir do 25. Mas eu pergunto, antes disso aqui eu vou perguntar para os irmãos: são discípulos de Cristo? São discípulos de Cristo? A palavra diz assim, ó: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vir a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. A minha tradução aqui fala aborrecer. Algumas traduções vão falar deixar. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Voltamos a Tiago. Quais são os planos que nós temos feito? Se o Senhor permitir, quais sonhos nós temos sonhado, igreja? Será que nós temos sonhado somente as coisas aqui desta terra, ou nós temos sonhado as coisas do alto? É uma palavra realmente para nós pensarmos, para nós meditarmos. Porque nós, como discípulos de Jesus, Deus já nos chamou para largar tudo desse mundo, igreja. Não estou falando aqui que você não vai cuidar da sua casa, que você não vai cuidar do seu emprego, que você não vai cuidar realmente dos seus estudos, que você não vai ter aí a sua vida no meio da sociedade, vai tirar sua carteira de habitação, vai cuidar da sua aparência, da sua saúde, da sua mente, até porque tudo isso, irmãos, Deus agrade tudo isso, viu? Mas essas coisas não podem ser mais chamativas ou ter um peso maior do que as coisas do alto. A palavra fala que se eu não aborrecer aqueles que são os mais próximos de mim, aqui fala pai, mãe, mulher, filhos, filhas, irmãs, também a própria vida, olha só, assim mesmo, Jesus fala assim, ó, não pode ser meu discípulo. Eu ouvi uma frase que eu acho bastante interessante, que fala assim, irmãos, ó, Jesus pede muito daqueles que o seguem. Você está disposto a dar para Cristo aquilo que Ele está te pedindo? Mas sabe, irmãos, essa frase tem um complemento. Mas aqueles que não seguem, Ele não pede nada. Se você não quer dar nada para Cristo, fique onde está. Fique onde está. Mas se você quer dar algo para Cristo, toma a sua cruz e siga-o. Vai, pega, toma a mão arada, vai. Faz o que tem que ser necessário ser feito. Mas tenha ciência que você está abrindo mão da sua própria vida por amor a Cristo. Deus tem, irmãos, chamado cada um de nós para uma grande missão. É para fazer algo muito grande. Não para o homem. Porque para o homem, irmãos,
Nos tempos de hoje, nós temos muitos aí que fazem coisas grandes. O homem hoje já conseguiu sair do planeta, consegue fazer fotografias nítidas lá no espaço. Isso é coisa grande para o homem. Eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando de uma obra que vai transcender o que nós vivemos hoje. É uma obra que vai ser além da nossa geração do que nós estamos vivendo. É algo para a eternidade. Você vai fazer parte desta grande obra? Fazer algo que vai transcender o seu hoje, o seu momento hoje. Os discípulos de Cristo fizeram isso. Grandes homens e grandes mulheres de Deus fizeram isso. Hoje, no ano de 2026, o Evangelho chega até nós por causa disso, igreja. E nós estamos também nesse mesmo caminho. Agora Jesus chama a cada um de nós para segui-lo. Dá tudo de nós. Aquele que não quiser dar nada, fique. Porque para seguir Jesus é necessário renúncia. É necessário que fala aqui no versículo 27 para fechar: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nesse mesmo contexto aqui, em outros versículos, fala que não é digno, aquele que não fizer essas coisas aqui, não é digno de Jesus. Então tenhamos em mente aquilo que nós queremos. Nós queremos viver o Evangelho verdadeiro, genuíno, ou um Evangelho genérico, de qualquer maneira. O Evangelho genuíno, verdadeiro, ele gera poder. Nós vemos pessoas sendo curadas, nós vemos pessoas sendo libertas, e principalmente, igreja, nós vemos pessoas sendo salvas. Esse é o verdadeiro Evangelho. Agora, se nós queremos viver uma vida de qualquer forma, jamais o poder de Deus será revelado nas nossas vidas. Faça como está escrito lá em Tiago: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, isso ou aquilo vai acontecer na minha vida. Mas lembre-se, o que é fé? Fé é o fim fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então tenha fé, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.